Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos receber Diácono Rogério. Pai do Senhor para a igreja, irmão. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Obrigado, evangelista Antônio, por ter confiado mais uma vez a tribuna aqui, pastor Moisés, os presentes, os irmãos convidados. Estava lendo um texto da palavra de Deus, onde se encontra no Evangelho de Marcos. Depois da leitura, a igreja pode se assentar. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 25 em diante, amém, irmão? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Verso 25 em diante, amém? Lucas 10. Amém? Podemos ler? E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como tu interpretas? Isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeu corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de uns salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando semi-morto. Casualmente também descia um sacerdote, porque aquele mesmo caminho, e vendo, passou largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, quer dizer, atou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu igual modo. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Uma palavra, irmão, que não devemos fugir. Pode sentar. Falei, depois da leitura podia sentar, perdão. Uma palavra que a gente vem notar, logo de princípio, que o amor, ele está envolvido nessa história. Esse doutor da lei, ele é um escriba. Ele é um escriba. E Lucas, ele é um evangelista muito detalhista nas coisas que aconteceu
na época de Jesus. Ele é mais detalhista do que Mateus, do que João e do que Marcos. Esse escriba, ele já conhecia, ou ele conhecia a Escritura, mas ele quer colocar Jesus à prova, ou que ele quer tirar as dúvidas se o Senhor Jesus verdadeiramente estava cumprindo a lei que fora dita lá nos 10 mandamentos. E sabemos que um perito, irmão, ele examina. Quando nós saímos para trabalhar e acontece um crime na rua, seja lá o que for, o perito, ele é chamado. E ele examina tudo aquilo que aconteceu com o corpo da pessoa. Nós não. Nós pegamos o nosso metrô, pegamos o nosso trem, como evangelista Dalmi, né? E vamos embora. Mas o perito, ele vai examinar, na verdade, o que realmente aconteceu com aquela pessoa. Ele é um examinador da lei. Ele é um estudioso. Ele conhece a palavra. Mas ele quer tirar prova. Ele quer tirar prova. E nota, irmão, que ele vem com a teoria, sabe? Ele vem com a teoria, mas na prática, evangelista Antônio, não tem nada naquele homem ali. Na teoria ele vem. O que é a prática? A prática é ele praticar o que ele leu, na verdade. Amará o teu próximo como a ti mesmo. E a gente vê esses 3 personagens, esses 4 personagens, porque Jesus ele é o principal personagem de toda a história da Bíblia. Então, esse homem ele é um perito da lei, e aí vem mais 3 pessoas, que é um sacerdote, e depois um levita, e depois um samaritano. E diga-se de passagem, os samaritanos, eles eram desprezíveis do judeu. Fazendo pouco caso, você está entendendo essa história? Fazendo pouco caso, e é assim nos dias de hoje. Olham para a gente e falam, tu é mineiro, como eu sou mineiro, e não vai ver nada em mim. Mas não importa o que o homem diz, não importa o que pensa de você, o que importa é que Deus te chamou do jeito que você é e da onde você nasceu. O homem vai sempre julgar, o homem vai sempre falar que você não é nada. Alguém vai sempre dizer que você não é útil à obra do Senhor. Eu estava ali sentado ali, eu senti a presença do Senhor aqui, quando essa criança, pastor Moisés, subiu aqui e acenou aquela fralda, acho que é fralda, né? Porque eu cuidei de 3, acho que eu já esqueci um pouco o que é fralda, né? Naquela época, minha esposa, a gente usava era pano, né? Para fazer fralda, né? Hoje não. Hoje as mulheres vão na loja aí e gastam mesmo. Mas a Tereza fazia, era fralda de pano. E outra coisa, não dava alergia não, né? Uma coisa muito bacana, né? Economizava, né? E resolvia a situação. E quando ia para alguma festa, aí comprava uma fralda, né? Aí está pensando o quê também, né? Aí não é assim também não, né? Vamos lá, né? Aí comprava uma fraldinha, né, missionária? Aí a gente já aparentava assim melhor, né? Então, igreja, e outra coisa que nós vemos aqui nesse homem é ele interrogar Jesus.
Ele quer saber de umas coisas que ele já sabia. E a gente fica imaginando, tem pessoas que já sabem já sabe o que é, mas fica perguntando. Fica perguntando o que é, entendeu? Então ele interroga Jesus. Ele faz uma interrogação para Jesus. Fugiu aqui um pouco aqui, acho que o vento bateu aqui, né, e fugiu um pouco aqui da folha aqui. Mas voltamos lá. Então Jesus chega para aquele homem e toca aonde tem que tocar. Verso 28. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente, olha só. Respondeu corretamente: fazer isto e viverá. Aí ele vem, no verso 29, querendo justificar. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai relatar ele. E vai contar uma parábola. Na história da Bíblia, uma pesquisa que eu fiz assim, muito correndo, existe 35 a 40 parábolas, mais ou menos. E essa parábola aqui é uma parábola que eu creio, na minha opinião, mais importante de todas as parábolas, porque fala da salvação, fala da vida eterna. Tipo assim, Jesus andava e contava certas parábolas quando estava perto dos fariseus, e por si mesmo, Jesus falava as palavras. Agora, aquele homem, ele não é forçar, a palavra aqui não deve ser forçar, porque não vai forçar o Senhor em nada, entendeu? Ele vem com um caso e Jesus conta uma parábola para ele, né, que fala do Levi, que fala do sacerdote, né? Ele assim, Jesus prossegue dizendo, aí já está na parábola, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos, verso 30, e veio a cair na mão dos salteadores, aos quais, depois de muito roubarem, lhe causarem muitos ferimentos e retiraram o seminu. Jesus, ele conta aquela história para ele, fala, né, da situação, daquele homem viveu ali, descendo por aquele lugar, né, de Jerusalém para Jericó, que na verdade era um caminho muito perigoso, onde tinha salteadores pelos caminhos ali, que eram na verdade banidos lá, naquela época, não sei, o próprio Davi, quando começou a caminhada dele, Davi andava pelos lugares ali, e aqueles homens, louvado seja Deus, estavam ali, né, saltando, roubando, sem fazer nada, e Davi naquela situação, começando o ministério dele, ele vem chamando aquelas pessoas. Olha só como é que Deus, ele vai dando oportunidade, mesmo que as pessoas estejam caídas e feridas, vai aparecer alguém para te socorrer e socorrer alguém da tua família que ainda está ferido espiritualmente. Vai chegar alguém usado por Deus e vai dizer para você: tem cura para você, tem salvação para você, o Senhor chegou na tua vida. Eu fiquei pensando nessa mensagem, diácono Márcio, porque se aquele samaritano não se dispôs para ajudar aquele homem, certamente o sangue que já tinha jorrado, né, do corpo daquele homem, né, ele já seminu, coisa e tal, já daquela situação que não podia nem falar, porque passa um sacerdote, e depois a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco, e eu creio que ele já não consegue nem mais respirar direito, nem gritar, né, nem falar, nem acenar a mão, porque ali os salteadores, eles eram terríveis, irmão. Eles eram terríveis. Quando eles pegavam uma pessoa sozinha, eles salteavam, eles arrancavam o que tinha,
se tivesse alguma coisa na bolsa para comer, eles iam comer, se tivesse ouro, alguma coisa assim, enfim, sapato, roupa, eles levavam tudo. E esse homem descuidado passou ali sozinho, na verdade, como se fala hoje aí fora, virou presa fácil. Eu trabalho no centro da cidade, já há 43 anos, graças a Deus, já vou me aposentar. Tá? Daqui mais uns 2 meses, a mulher já está me cobrando para ficar mais perto dela, eu também já estou sentindo em ficar mais perto dela e fazer mais a obra e lavar mais panela dentro de casa, porque o homem tem que ajudar a mulher. Você que está começando, jovem, pelo amor de Deus, vá lá fora, compra um bombril. Como é que eu vou areando aqui? Hoje em dia já tem panela que não se areia mais, você toma cuidado, entendeu? E vai por aí, frigideira já, você bota o ovo ali, daqui a pouco já está pronto. Aí você vai fazer outra coisa, entendeu? Então, era a situação. Era a situação que esse homem estava vivendo. Havia umas cavernas, né? Naquele lugar tão perigoso, né? E eles ficavam, salteadores ficavam por ali. Ficavam por ali. E não sendo a cidade, às vezes é assim. Agora até liberam pessoas 5 horas, porque eu trabalho ali perto do castelo, e eu conheço aquela região ali, que são 43 anos ali, e eu já conheço como é que é aquilo ali. E se encontrar uma presa fácil, eles levam mesmo, irmão. Eles levam mesmo. A Tereza fez 10 dias lá no Teatro Municipal, ela pegava 3 horas da tarde, largava 11h30, meia-noite, 1h, eu levava ela, largava do trabalho, e à noite eu pegava o carro e tinha que pegar ela, porque o metrô é perto, mas os caras também agem rápido. E eu não vou deixar minha esposa lá, eu em casa, fazendo o quê em casa? E minha mulher lá no centro da cidade. Eu ia lá de carro e aí pegava ela, mas você via o movimento, você via as pessoas. O Dalmir conhece isso, alguém que já trabalhou na cidade, né? Conhece isso. Aqui em Éden que não tem muito, né? Ali na linha do trem ali, aqui perto não tem muito. O pastor trabalha tranquilo ali, graças a Deus não tem essas coisas por ali. Então é assim. E ele estava ali naquela situação. E acontece o quê? Que esse homem, esse sacerdote, né? A hora está correndo, ele sacerdote, ele desce pelo caminho. Ele desce pelo caminho, né? No verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o homem, passou largo. Ele passou longe. Estava preso na lei, sabe, pastor Moisés? Estava preso na lei, mas a lei está dizendo que você tem que amar o próximo. Só que ele fica na lei e esquece de amar, esquece de cuidar, esquece de curar aquele que está... Ele está preso na lei. E por que ele está preso na lei? Porque o homem, na verdade, a gente tem que ver as 2 vias da mão. Você vai de carro para lá, vem para cá, você tem que ver. Na verdade, aquele homem, o sacerdote, ele cuidava ali do templo. E o que acontecia? Aquele homem ele já estava seminu e sanguentado. O que podia acontecer, Diácono Wellington? Que eles não podiam, pela lei, você está entendendo? Pela lei lá no Antigo Testamento, ele não podia tocar. Ele achava que aquele homem estava morto. Entendeu? Já não tem amor. Aí ficou pensando um montão de coisa. Ele falou, esse homem está morto, esse homem está com sangue, e pela lei eu não posso tocar. Então a gente tem que ver todo o contexto. A gente não pode ficar julgando, falando. Ele podia colocar mais o amor, você está entendendo? Colocar mais o amor e deixar a lei de lado. Deixar a lei de lado. Então ele não vê, ele vê esse homem está morto aí. Esse homem está morto. Então, eu não vou tocar, eu vou seguir meu caminho, porque o texto diz que arrancaram as roupas daquele homem. E, na verdade, não deu para ele identificar se era um judeu. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas parece ser um judeu, esse homem que estava ali. Então, ele vai na lei, ele vai na lei. Eu não vou tocar, eu não vou tocar, porque pode me acontecer algo, né? E se nós buscarmos lá na Bíblia, a gente vai ler lá, se puder colocar aí na tela aí, bem rapidinho, Números 19,
Eu vou ler o verso 13 bem rápido, não é só o verso 13, depois vocês leem em casa o livro de Números, capítulo 19, verso 13, diz assim: todo aquele que tocar, né, eu vou ler aqui mesmo, todo aquele que tocar em algum morto, né, cadáver, na verdade, de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundície. Então, o que é que vem na mente? A nossa mente é um computador, né? O que é que vem na mente? Eu vou embora, eu passo largo, né? E eu não toco, porque o sacerdote, na verdade, ele não podia tocar em cadáver, né? E muito menos cadáver de rua. Me parece que eu estudei, mas e ficou um pouquinho, porque eu já estou com a idade um pouquinho avançada. Parece que na família ele podia tocar um pouquinho. Na família ele podia tocar um pouquinho. Mas nas pessoas de rua ele não podia. E ele ia ficar uma semana sem fazer as atividades dele. Além de ele estar preso na lei, ele não tem um amor, gente. Ele não tem um amor. E eu fiquei pensando nessa história, né? E ele vai embora, ele passa largo. A própria palavra de Deus diz que ele passou largo. Largo é longe, eu não sei, a mente dele está longe daquela situação de amor. Eu não vou ajudar, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E logo depois, né, na descida lá de Jerusalém, eles estavam adorando lá em Jerusalém. E é um caminho só. É uma estrada só. É uma estrada, ela varia de curva, ela varia um pouco de curva, ela tem aproximadamente de 27 a 30, 35 quilômetros, né, de distância até Jerusalém, louvado seja Deus, e ela tem uma cintura, ela desce, né, ela desce um pouco, ele diz que ele desce, então ela é uma descida, não muito inclinada, é uma descida e ela tem um pouquinho de curva, mas ela tem uma reta. E eu fiquei pensando, pode ser, irmão, não está aqui na Escritura, que o levita viu o homem e não viu o sacerdote carregar, e falou assim: pastor, mas eu também não vou pegar. E não acontece isso no dia de hoje, na casa do Senhor? Se o diácono não fez, eu vou lá fazer, eu vou nada. Eu vou passar largo. Se o presbítero não fez, isso aí é trabalho dele, eu não vou fazer. A gente não pode ser assim, irmão. Às vezes a pessoa esqueceu, ou não quer, ou está zangado, ou não vai fazer, ou não tem amor pela obra, entendeu? Você vai lá e faz, não deixa se ele não quiser fazer, talvez amanhã ele vai fazer. Aí eu não faço, aí o outro não faz. Aí a história que o pastor Moisés contou, né, que chegou na congregação, e aí o presbítero, o professor, não sei, o diácono, não me lembro muito bem, que quebrou uma vidraça lá, ou ele não quis pegar, né, pastor? E o pastor foi lá e pegou, e fez. Aí ele veio para fazer. O pastor: não, agora eu já peguei, vou fazer. Então faça isso, irmão. Tu vê lá um lixo lá no chão, lá, vai lá e pega o lixo. Alguém sujou aí o banco aí, se alguém não quer fazer, vai lá você e faz. Vai lá você e faz. Você é um mordomo na casa do Senhor. Você é um servo na casa do Senhor. Eu vou falar uma coisa bem rápida aqui que não está. Olha, irmão, eu já fui muito abençoado aqui nessa igreja. Eu já fui abençoado demais aqui. Quando eu saí da Filadélfia para cá, a Tereza falou comigo. Eu falei: Tereza, é isso mesmo, será? E graças a Deus, irmão, viemos na direção de Deus. E eu sou muito abençoado aqui. Muito abençoado. Sou grato, irmão. Sou grato. Eu sou grato. Eu não preciso de receber, assim, em termo, mais nada. O que vier é gratidão. É gratidão. Eu só não vou orar para as bênçãos não deixar de vir. Porque uma vez um obreiro lá na Filadélfia foi orar: pastor, eu não quero orar mais para receber bênção, não. Pastor, não faz isso não. Não faz isso não. Senão a torneira pode fechar.
Não, irmão, deixa vir as coisas acontecer na tua vida. Vai fazendo a obra devagar. Enquanto você está aqui, alguém está cuidando dos teus. Alguém está cuidando de um ferido da tua família que está lá fora. Eu tenho meus 3 filhos, no qual o caçula está afastado do caminho do Senhor. O evangelista Antônio pregou aqui na sexta-feira e falou, Deus vai resgatar o teu. Eu recebi, irmão, minha vitória lá na portaria, porque eu sei que vai passar um samaritano, Dalmi, que tem compaixão, e vai falar do amor de Jesus para o meu filho, e eu creio que ele vai entrar. Se não for nessas portas aqui, é alguma porta da igreja em outro lugar, porque eu creio, irmão. Eu creio, porque tem samaritano de bom coração espalhado pela toda a face da terra. Não fique preocupado se o levita não fez, se o sacerdote não fez. Vai você e faz. Vai você e faz. Então, é por aí. É por aí. É por aí. A lei moral, os princípios morais, como os 10 mandamentos, permaneceu válido na vida dele. Mas os 10 mandamentos é focado no amor de Deus e ao próximo. Resumindo em 2 de 10, não é isso aí? Amar o teu próximo, amar o teu Deus de todo o coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. E outra coisa, Deus já te mostrou a pessoa que você tem que ir lá cuidar dela, que está ferido espiritualmente, desanimado, triste, decepcionado. E Deus vai usar você para chegar lá e falar para ele, vem cá, o Senhor manda te dizer, tua ferida está sendo curada hoje. Eu vi esse menino louvar aqui, eu falei, Senhor, uma criança, e Deus falou comigo, avisa para a igreja que do jeito que eu fiz com essa criança aqui, eu quero fazer com você. E você já sabe aonde ir, você já sabe qual é a pessoa que você tem que ajudar. Escolhe pelo menos uma. O samaritano foi lá. Então, nós vemos aqui a história que está sendo contada. O levita também desceu a racocinar nessa estrada reta e viu o sacerdote, porque ele também não ajudou. Por que ele não ajudou? Não são essas coisas. Agora Deus vai usar quem? Um que foi desprezado pelos judeus. Eu trabalho com a secretária, irmão, e essa semana ela falou para mim que ela não acreditava nela. Era uma pessoa assim, sabe, dentro dela mesmo, ela achava, eu sou desprezada, eu não vou ser ninguém. Eu vi ela contar para uma outra menina lá. Ela morava lá em Minas, esqueci até o nome do lugar. Não dá nem para ir de avião. Se for de avião, não é vantagem. Ela tem que ir de voo para um lugar e andar mais quase 100 quilômetros de ônibus. Então, inclusive, ela está indo agora ver a mãe dela. E ela falou que ela tinha esse complexo de inferioridade. Não era nada. E hoje, ela é a primeira secretária da diretoria no qual ela trabalha. Ela passou a acreditar, Wellington, no potencial que ela mesma, igreja, não estava acreditando. Você tem potencial. E Deus quer te usar. E se você parar, como é que você vai levantar aquele que está caído? Tem algo dentro de você que você ainda talvez não encontrou, mas Deus já sabe que você tem esse potencial. Então, o samaritano, ele desce por aquele caminho. Ele desce por aquele caminho, louvado seja o nome do Senhor, e ele carrega 3 elementos. Ele carrega com ele o vinho, que representa a purificação, a limpeza das feridas, também no sentido espiritual.
que é o sangue de Cristo, que limpa o pecado e purifica a alma. Esse vinho também, ele tinha várias, vamos se dar um nome, funções. E às vezes você pensa que você tem uma função só. Ele tinha no sentido também cerimonial. Está lá em João, capítulo 2, se você puder colocar aí na tela, a gente vai ler bem rapidinho. Evangelho de João, capítulo 2, pode colocar aí na tela, que eu não vou abrir aqui não, pode ser? Já vai. Lá e no terceiro dia, está muito longe para mim, mas está tudo bem. Ali fala sobre o casamento que houve em Canaã da Galileia, né? E aí todo mundo conhece essa história, que havia um casamento, e aí faltou ali o vinho, coisa e tal, e aí Jesus é despertado ali pela mãe, né? E aí houve aquela transformação, né, da água em vinho. Eu vou correr aqui um pouquinho, né, que aí leva o sentido de um matrimônio que acontece, um sentido, né, cerimonial, uma cerimônia. Houve uma cerimônia, houve um casamento, todo mundo sabe disso, e esse vinho, faltou o vinho, e foi lá e fez o vinho. E ele também serve para a limpeza das feridas. Ele também serve. E o azeite, agora o samaritano está com outro elemento, que é o azeite, que é um contexto físico também, o azeite. Mas ele também trata das feridas, simboliza o consolo, o alívio da dor e também a unção do Espírito Santo, e cura as emoções e hidrata as feridas. Essa é a outra função do azeite. Hoje Deus está usando o azeite do Senhor, o Espírito Santo, para curar uma ferida, talvez, ou uma ou duas, que está dentro de você, que você não consegue si mesmo dominar e sair dessa situação. Então o Senhor, nessa noite, Ele vem com esse azeite, né, para te dar um consolo e um alívio. Deus está te dando um consolo e um alívio nessa noite, para você prosseguir. Porque tem coisa que machuca, irmão. Você quer ver uma coisa que machuca? São palavras. Oh, como machuca! Como machuca palavras! E tem pessoas que não estão nem aí. Essa semana a Tereza recebeu lá uma mensagem de uma irmã que muito ajudamos lá em Cabo Sul. Acho que eu já contei essa história aqui. Fomos 10 terça-feira lá em Cabo Sul, né? E a gente ajudou muito o casal, e agora ela foi embora de casa, agora não, um tempo atrás a Teresa falou assim, não saia de casa, ela saiu de casa, e o marido voltou para casa, ele tinha saído, ele voltou, tomou posse da casa, aí tudo bem, a gente entrou numa batalha de oração, pastor Moisés, e Deus começou a dar vitória, Deus trabalhou no coração daquele irmão, né? E aí ele cedeu, ela cedeu, e aí eles voltaram, e aí não ligaram mais para a gente, porque são assim mesmo, irmão, a gente se coloca em oração para ajudar as pessoas, né? Não estou falando mal, mas acontece isso mesmo. Tem uma história lá do irmão lá em São João de Meriti, que o irmão ele foi convidado para orar os 2 porcos dele. Isso aconteceu mesmo, irmão. E ele foi lá orar os 2 porcos sarou. Passou um tempo, os porcos engordou, o homem resolveu matar o porco, e o irmão Antônio não foi convidado para o churrasco. Ele falou, irmão Rogério, para orar para o porco eu orei, mas para o churrasco não me convidaram. Irmão Antônio, continua orando, você é um homem de oração. Que homem de oração, irmão? Meu filho estava internado, ele foi lá para casa e dobramos o joelho lá. Eu falei, o dia que eu fizer o churrasco aqui, tu não vai ficar de fora, não. Ele ficou zangado. São essas coisas que acontecem, sabe? E aí agora, essa semana, ela mandou um vídeo, uma mensagem,
de 2 horas da manhã a 3 horas da manhã, 1 hora de vídeo só para machucar. Aí a Tereza acordou de manhã, viu, e falei, Tereza, se eu fosse você, eu apagava isso aí. Eu não vou ler tudo. Falei, você vai se machucar. Falei, não, minha filha. Aí ficou triste. Mas eu amo a Elisângela. Eu falei, sim, tem que continuar a amar, né? E aí passou. Né? Passou, isso é a vida, irmão, é a vida. O pastor de manhã não falou, não se preocupa comigo, não. Não fica preocupado comigo, não. Ele não fica preocupado, não. Vamos seguir, vamos andar, e é verdade mesmo. Não esmolece, não, irmão, é assim mesmo. Aí você recebe uma palavra trica, a pouco o irmão vem te dar um abraço, te dá um presente, e aí vamos embora, vamos seguir, irmão. Vamos seguir. Cristo é bom, Jesus dá ânimo, Jesus dá vida, irmão. Ele é a paz. Você tem Ele porque você tem a paz. E na vida nós vamos passar por isso aí mesmo. Aonde tem várias pessoas reunidas, tem um de um modo, outro de outro modo. Tem um que abraça mais, tem outro que não abraça, mas também ama. Então vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. E aí o último elemento, eu já falei de 2, o último elemento são as ataduras. Aquele homem é preparado, o samaritano é preparado. Ele sabia que o lugar era perigoso, e eu não sei, pode ser, né? Eu acho que é as 2 versões. Ele estava levando para ele, para alguma coisa, e para alguém, se ele visse caído, no caso, que ele viu o homem caído. Então, o último elemento é a atadura. E o que serve a atadura? Para proteger os ferimentos e auxiliar na cicatrização. Deus está curando ferida aqui hoje, nessa noite, fechando ferida e auxiliar cicatrização. Não da medicina, mas do interior que você está passando. Eu sei, nós sabemos que tem... Por que nós entramos por essa porta? Porque nós estamos, de alguma forma, precisando de uma palavra que vem de encontro a nós e nos traz ânimo para a gente prosseguir e caminhar. Então, essa atadura aqui, e também ela serve para fazer, ela é simbolicamente para união, para ligar, para atar. A igreja tem que estar unida. A igreja tem que estar atada. A igreja tem que estar ligada. Todo mundo numa ligação. Tem louvor, tem alegria, tem pregação, tem intercessão, tem oração. As coisas fluem, viu? O presbítero Décio orando aqui pelos missionários. A igreja é isso, irmão. Cada um tem sua função. Então, essa atadura aqui, ela é para cicatrizar, ferimento, auxiliar, simbolizar a união. O pastor Moisés colocou aqui na escola bíblica dominical, muitos já perceberam, chegar mais perto do outro, né? Ficar mais perto, né? Sentir o calor de Jesus Cristo, sentir a ação do Espírito Santo na igreja, para a igreja ser uma igreja verdadeiramente avivada, esquecer daquilo que está acontecendo lá fora, entrar na presença de Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus. Você também tem função. Hoje você está aí. Amanhã você está dando aula na escola bíblica dominical. Amanhã você está louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Está sendo usado aí fora para levantar pessoas que estão caídas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Esse homem, ele tipifica Jesus Cristo, ele leva esse ferido, ele coloca esse homem no animal dele. Eu não sei se ele consegue ou se ele vai puxando o animal, entendeu? Não interessa se ele vai puxando, se ele coloca o homem deitado lá em cima, ou se ele vai junto com o homem, mas ele leva aquele homem para uma estalagem, para ele começar a ter um conforto e as feridas ser curadas. Aqui é uma estalagem espiritual. Aqui é onde você entra machucado, ferido por alguma coisa lá fora, e você sai revigorado, curado as feridas, cicatrizada, para você continuar e agora falar para alguém lá fora: eu passei por isso e hoje eu estou aqui para te ajudar, para levantar e fazer que o Senhor cure as tuas feridas.
Ele leva aquele homem para a estalagem. E eu li o texto, ele dorme lá. Ele dorme. Ele vai para uma viagem. O texto diz que ele está indo para uma viagem. Mas nada é importante do que sair desse trecho que você vai e procurar uma vida para você, para Deus te usar para aquela vida ser restaurada. Ele dorme. Eu pensei que ele só deixou. Depois, quando eu comecei a examinar, como o perito fez, ele dorme. Ele dorme lá. Ele dorme de manhã, ele vai embora e deixa 2 denários. 2 denários significa 2 dias de trabalho. Eu não sei se é de um pedreiro, eu não sei quanto é a diária de um pedreiro hoje, se é 200, 300. Na Zona Sul, eu acho que é 300 merréis. Né? Aqui na Baixada é mais um pouco leve, senão o cara não encontra trabalho. Entendeu? Só lá na casa do pastor Moisés, que às vezes chegam lá, aí quer dar volta nele, né? Mandou ele fazer uma parede, aí o pastor falou, não mandei tu fazer essa parede, derrubou a parede, vai embora, toma aqui. Então são essas coisas, entendeu? Mas lá na Zona Sul, cobram R$400, 300, R$400. E nem faz o trabalho bom, que às vezes ele vem embora depois, ele esquece que as pessoas que vão morar lá. Então ele deixou 2 denários. Vamos botar aí, 200 cada um, 400 merréis. Ele deixa 400 merréis e avisa o homem da estalagem. Olha, quando eu voltar, se tiver aí alguma coisa para pagar, eu pago. Esse é Jesus. Ele foi. E ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai haver mais ferida. Não vai haver mais dívida. Não vai haver mais sofrimento. Você não vai ficar mais lá lamentando. Ele vai voltar. Ele já pagou. Lá na cruz do Calvário, com o sangue dele. E ele vai voltar. E ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar e morar com ele no céu. Então, irmão, eu fico pensando quando eu vejo a situação desse homem lá, jogado no meio da rua, trúpico, ensanguentado, e eu vejo assim, sabe, Deus tendo um cuidado com os nossos, que sai por aí. O evangelista Antônio falou ontem aqui, foi ontem, né? Sexta-feira, que tem 2 filhos, né? E sai, um sai de moto. O meu filho também, o caçula, ele tem um salão de cabeleireiro em Vila do Estélio, mora lá no Via Brasil, alugou um apartamento lá no Via Brasil. Aí sai de lá do Via Brasil para fazer academia no Vila do Estélio. Eu falei, cara, no condomínio não tem academia? Mas às vezes não tem um aparelho que eu gosto. Aí veio para Vila do Estélio e roubaram a moto dele. Eu vim até para a reunião, não foi? Falei, Joel, não vou poder ficar não, uma segunda-feira. Aí, pai, me assaltaram aqui perto da casa do pastor Eli, e veio 2 caras, me cercou e eu fiquei nervoso, sei dizer que eu deixei a moto ir, a moto bateu no muro e eu corri. Olha só, ele correu. Correu com o celular. Ele já tinha pedido no celular na Bahia. Em menos de 2 meses, eu já me assaltaram 2 vezes. Eu falei, sabe o que é? É o Senhor falando contigo, para você voltar para a casa do Senhor, para você não ser ferido aí fora. Foi lá para a Bahia lá, aí alugou lá um mototáxi. Quando chegou perto lá do apartamento onde ele estava, aí veio outro cara de moto, né? Aí o cara acionou um assalto e ele foi e entregou. Aí o cara do mototáxi ficou ali perto também, não fez nada, que ela não podia fazer nada, e aí levou o celular dele. E o celular dele é caro, faixa de 5 mil, 4 mil e pouco. Aí levou, foi embora, foi lá para a Bahia, gastou dinheiro, ficou lá, ainda perdeu o celular. Aí a mãe dele fica nervosa, falei, Tereza, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Deus está trabalhando nos teus também. Está trabalhando, irmão, tem que acontecer algo, mas Deus vai deixar em vida, para eles reconhecer que eles têm que voltar para o caminho do Senhor. Aí ele arrancou com a moto bateu no muro, correu, isso aqui no Rio, correu, aí foi lá para a delegacia, abriu o B.O. lá, aí eu peguei o carro, fui lá ajudar ele, porque pai é pai, né? Pai é pai. Pai é pai. Então eu fui lá ajudar ele lá, abrimos o B.O. E na Bahia ele foi cercado lá também, o cara veio, eu estou terminando, o cara veio e
assaltou ele quando ele desceu da mototáxi. Aí o cara pediu a senha a ele. Não dá tua senha, ele deu a senha errada. Quando o cara foi embora, aí ele falou para o cara, dei a senha errada a ele, o cara também era participante. Como é que pode? O cara era participante e ele não sabia. Aí o cara ligou para eles, voltaram. Cara, tu me deu a senha errada. O cara estava em comum acordo com ele. Era só o livramento que Deus deu esse menino. Aí ele deu a senha errada de novo. Aí foi embora. Entendeu? Aí não conseguiu. Entendeu? Então, essa descida de Jericó para Jerusalém é perigosa. Então, essas descidas aí, essas descidas para o pecado, essa inclinação para o pecado, essa falta de estar em Jerusalém, que é na casa do Senhor, faz a pessoa passar por isso, em lugares perigosos, em horário perigoso e na mão do salteador. Mas Deus fez uma promessa para a minha família e fez uma promessa para a tua família. Fica preocupado não, irmão. Fica preocupado não, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dele. Por causa de quem? Das orações de um servo, das orações do ungido. Continua orando, continua buscando, continua intercedendo. Você não pode desanimar dos teus filhos, você não pode desanimar da tua parentela. Profetiza da bênção, faz que nem Abraão. Abraão não podia falar com Ló? Tu escolheu lá as campinas boas, agora tu quer que eu intercedo por você. Não. Intercede mesmo assim. E intercede, porque daqui a pouco ele vai entrar por essas portas aqui e talvez te dar tão tapinha nas costas. Mãe, eu estou aqui. Como aconteceu com meu filho do meio, que andou por caminhos errados. Ele andou por caminhos errados. A gente falou, tu está fazendo coisas erradas. Deus permitiu que ele entrasse com um cigarro aqui na orelha. Eu falei, que isso aí na tua orelha? Ele tentou esconder, não deu. A gente foi para o monte, começou a buscar no monte, intercedendo. Fomos queimar aquilo tudo lá no monte. As irmãs falaram assim, irmã Tereza, isso aqui vai feder. Ela falou assim, não, para a libertação, isso aqui não vai feder. O inimigo subia assim no meio da fumaça. E Deus deu vitória. E depois daquele menino chegou lá em casa e falou, pai, a paz do Senhor. É isso que vai acontecer com os teus, com nós. Vai chegar te dando a paz do Senhor. Isso é palavra profética, irmão. Um pastor falou para Tereza lá em São João de Meriti, Tereza, as tuas lágrimas, o Senhor está secando nessa noite, porque daqui a pouco o teu marido nunca mais vai deixar você almoçar sozinha. Ela almoçou sozinha há 18 anos, e as lágrimas caíam no prato, e aquele pastor profetizou, e nunca mais minha esposa almoçou sozinha. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus abençoe o diácono Rogério Garcia por esta palavra,